Hoje vamos analisar um caso do meio do século XVIII. Então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Elizabeth Jeffreys nasceu no ano de 1727 na cidade de Bridgnorth, no condado inglês de Shropshire. Era um lugar pequeno e tranquilo, localizado no Vale do Severn. No entanto, Elizabeth não ficou lá por muito tempo. Em vez disso, após a morte de seu pai, quando tinha apenas 5 anos, Elizabeth foi adotada por seu tio, um açougueiro rico chamado Joseph Jeffreys. Ele era dono de uma grande casa em Walthamstow, que na época ficava no condado de Essex, a apenas alguns quilômetros a leste de Londres. O Sr. Jeffreys proporcionou à sua sobrinha um lar agradável, uma boa educação e garantiu que ela aprendesse todas as boas maneiras sociais adequadas a uma jovem dama em meados do século XVIII, quando ela tinha cerca de 15 anos. O Sr. Jeffreys disse que Elizabeth seria a governanta e cuidaria dos funcionários. Mas, embora ele a favorecesse, também se aproveitou de sua posição vulnerável e a abusou de uma maneira que não condiz com a de um tio ou de um cavalheiro. O Sr. Jeffreys não tinha filhos, então, em seu testamento, fez de Elizabeth a única beneficiária. Ele possuía um patrimônio considerável e, um dia, a jovem Elizabeth seria realmente muito rica. No entanto, o Sr. Jeffreys estava preocupado com o comportamento rebelde da sobrinha, pois havia rumores de que ela fora vista com rapazes. O Sr. Jeffreys disse a ela que, se não mudasse seu comportamento e começasse a agir como uma jovem respeitável, ele mudaria seu testamento em favor de outra pessoa. Elizabeth estava ficando bastante cansada de seu tio. Sua natureza controladora e a atenção indesejada que ele lhe dava eram coisas das quais ela queria muito se livrar. Agora ela era uma jovem de 21 anos e havia começado um relacionamento com o jardineiro de seu tio, um jovem chamado John Swan. Elizabeth sabia que, se seu tio descobrisse o relacionamento com o jardineiro, ele demitiria John Swan e provavelmente a deserdaria. Ele poderia até pedir que ela saísse de casa, o que faria ela e John procurarem emprego e um novo lugar para morar. E como Londres era uma cidade suja e superlotada, suas perspectivas seriam limitadas. Então Elizabeth e John criaram um plano. Por volta das 3 horas da manhã de sábado, 3 de julho de 1751, os moradores da Wood Street, em Walthamstow, foram acordados pelo som de gritos. Parecia claramente que uma jovem estava em apuros. Um cavalheiro chamado Sr. Edward Buckle imediatamente se levantou da cama e foi ver o que estava acontecendo. Ele foi até a rua mal iluminada, onde encontrou a senhorita Elizabeth Jeffreys. Ela estava um pouco agitada e vestia apenas sua camisola. Quando viu o Sr. Buckle, ela gritou: "Oh, eles o mataram, receio que o tenham matado. Vá ver meu tio, receio que o tenham matado." O Sr. Buckle então entrou na casa do tio dela. Ele foi recebido pelo Sr. John Swan, que disse: "Vá ver meu patrão, que eu temo que algum canalha cruel tenha matado." O Sr. Buckle então foi até o quarto do Sr. José Jeffreys. O pobre homem estava em um estado muito ruim. Ele estava deitado sobre o lado direito e sangue saía de sua cabeça. Ele estava entrando e saindo da consciência. O Sr. Buckle tentou falar com ele, mas o Sr. Jeffreys não conseguiu responder. John Swan saiu a cavalo para buscar um médico e um vizinho correu para avisar o policial. Quando o médico, um cavalheiro chamado Sr. Thomas Forbes, chegou, ele examinou o Sr. Jeffreys. Ele constatou que ele tinha ferimentos compatíveis com tiros e facadas. Parecia que quem o atacou queria vê-lo morto. O Dr. Forbes tentou deixá-lo o mais confortável possível, mas sabia que era improvável que ele se recuperasse. No dia seguinte, sem nunca conseguir falar sobre o incidente, o Sr. Joseph Jeffreys faleceu. Elizabeth relatou ao policial que seu tio foi atacado por um invasor, cuja tentativa de roubo não correu como planejado. Ela disse a ele que alguns itens de valor estavam desaparecidos, incluindo uma taça de prata, uma caneca e 15 pratos de estanho. No entanto, após uma inspeção, o policial não encontrou nenhum sinal de arrombamento na casa e a empregada não testemunhou nada de anormal. Ela certamente não ouviu ninguém andando sorrateiramente nas primeiras horas da manhã. O policial achou que algo não parecia certo. Ele falou com Elizabeth e John Swan, que estavam visivelmente perturbados, mas nenhum sabia ao certo o que faziam. Quando o suposto invasor entrou na casa, atirou e esfaqueou o patrão e depois fugiu com alguns objetos de valor.
E embora Elizabeth parecesse bastante angustiada, agora era John Swan quem estava particularmente agitado. O policial prendeu tanto a senhorita Elizabeth Jeffries quanto o Sr. John Swan, mas não havia realmente nenhuma prova contra eles. Então logo foram liberados. Elizabeth agora poderia herdar os bens do seu tio. Por alguma razão estranha, no entanto, Elizabeth disse aos magistrados que acreditava que um dos antigos empregados de seu tio, um homem chamado Thomas Matthews, poderia ter sido o responsável pelo crime. O Sr. Matthews viajou da cidade portuária de Hull para Londres na semana anterior em busca de trabalho, mas acabou encontrando o Sr. John Swan e o Sr. Joseph Jeffries enquanto caminhava pela estrada na floresta de Epping. O Sr. Swan perguntou para onde ele ia e, após breve conversa, ofereceu-lhe trabalho como assistente de jardineiro. Ele disse que não podia pagar, mas poderia oferecer comida e alojamento pelo trabalho. O Sr. Matthews era um homem bastante simples, mas era honesto e trabalhador, e precisava de um lugar para ficar, então aceitou a oferta de John Swan. 4 dias depois, porém, o Sr. Jeffries o dispensou. Havia um motivo claro e o magistrado ordenou que encontrassem Thomas Matthews. Os jornais noticiaram o crime e um cavalheiro chamado Sr. Gall, que era dono de um pub no East End de Londres, lembrou que havia 2 homens que pareciam muito com os 2 descritos e que passaram algum tempo em seu pub alguns dias antes. Ele se lembrava deles porque, além de estarem bêbados, um ainda desafiou outro homem para uma briga. Quando o homem jogou o casaco em uma cadeira, o Sr. Gall percebeu que ele carregava 2 pistolas nos bolsos. Ele os pegou e chamou o vigia noturno. Ambos os homens foram então presos. Porém, foram soltos logo após o pagamento da fiança por Elizabeth Jeffries. O Sr. Gall também contou aos magistrados que no dia seguinte, Elizabeth foi até seu estabelecimento e, um pouco tímida, disse a ele que as pistolas eram, na verdade, propriedade de seu tio. Ela explicou que se encontrava em circunstâncias infelizes e devia dinheiro a uma certa pessoa. As pistolas eram usadas só como garantia da dívida. Ela acrescentou que havia pegado as pistolas sem o conhecimento ou consentimento de seu tio e havia instruído os 2 homens, o Sr. Matthews e o Sr. Swan, a entregá-los. Ela lhes deu dinheiro, mas em vez de fazerem o que ela pediu, eles gastaram o dinheiro no bar dele. O Sr. Gall afirmou que ela pediu para não repetir isso, pois não queria envergonhar a si nem a família. Tornar-se cada vez mais importante encontrar o Sr. Thomas Matthews e policiais de toda Londres foram alertados para prendê-lo. Ele foi visto perto do centro da cidade. Ele foi preso e levado aos magistrados, embora, ao ser interrogado, o Sr. Matthews tenha contado uma história bem diferente. Ele contou que encontrou o Sr. John Swan e o Sr. Jeffries viajando pela estrada na floresta de Epping e que o Sr. Swan lhe ofereceu trabalho na casa de seu patrão, pois ele não tinha onde ficar. Ele ficou feliz em aceitar a proposta. Ele disse que trabalhou duro e, após apenas alguns dias, a senhorita Elizabeth Jeffries lhe perguntou se ele gostaria de ganhar 100. É claro que ele respondeu que sim, mas apenas de maneira honesta. Ele não tinha desejo de quebrar a lei. A senhorita Jeffries, então, o instruiu a voltar ao jardim e procurar o Sr. Swan. Ele fez isso e o Sr. Swan lhe disse que, se ele desse uma pancada na cabeça do velho patrão, pagaria a ele 700. O Sr. Matthews acrescentou que, nesse momento, a senhorita Jeffries entrou no jardim e disse que não teria um momento de paz enquanto o velho avarento estivesse vivo. O Sr. Matthews disse que respondeu ao Sr. Swan e à senhorita Jeffries que não faria tal coisa. 2 dias depois, o patrão, Sr. Joseph Jeffries, o dispensou do emprego. Então ele planejou ir ao centro de Londres para procurar trabalho. No entanto, ele foi novamente abordado pelo Sr. Swan, que lhe deu uma guiné e pediu que comprasse 2 pistolas. Ele concordou em fazer isso, mas, em vez de comprar as pistolas, gastou o dinheiro bebendo em um pub próximo. Ele reencontrou o Sr. Swan, que estava irritado, mas foram juntos tentar comprar as pistolas. Na década de 1750, pistolas e armas de fogo eram pouco utilizadas, pois eram pesadas, pouco confiáveis e propensas à ferrugem. O processo lento de recarregamento fazia com que fosse uma arma na qual não se podia confiar facilmente caso alguém precisasse se defender de repente. Na época, pistolas eram usadas principalmente por contrabandistas, ladrões e salteadores de estrada, em situações mais para ameaçar do que como uma arma de fato. Mas, se John Swan tivesse a intenção de matar seu mestre, uma pistola teria sido uma maneira eficaz de fazê-lo.
O Sr. Matthews relatou aos magistrados que, após ele e o Sr. Swan comprarem as pistolas, voltaram ao pub Green Man and Bell, no East End de Londres, e continuaram bebendo. Por volta das 11 da noite, Sr. Swan desafiou um homem para uma briga. Ele jogou o casaco sobre uma cadeira e o proprietário do pub percebeu que havia 2 pistolas nos bolsos. O proprietário então pegou os casacos e chamou o guarda noturno, que prendeu os 2 e os levou para a cadeia. Depois foram liberados após Elizabeth Jeffreys pagar a fiança. Ao ser questionado sobre o que fez depois, o Sr. Matthews disse que acompanhou Elizabeth Jeffreys e o Sr. Swan até o pub Buck Inn, próximo à casa do Sr. Joseph Jeffreys, onde discutiram um plano para livrar a senhora de seu tio. Ele continuou dizendo que tarde da noite de sexta-feira, 2 de julho de 1751, voltou à propriedade do Sr. Joseph Jeffreys. A entrada dos fundos havia sido deixada destrancada, então ele abriu a porta silenciosamente e foi até a despensa. Lá havia um pouco de carne de boi fria deixada para ele, que ele comeu com prazer. Algum tempo depois da meia-noite, o Sr. Swan e a Srta. Jeffreys desceram as escadas e o Sr. Swan sussurrou: "Agora é hora de dar uma pancada na cabeça do velho avarento, meu patrão." A Srta. Jeffreys já havia removido alguns objetos de valor e os escondido em um saco no porão para fazer parecer que havia um intruso na casa. Quando chegou a hora, o Sr. Matthews disse ao magistrado que não conseguiria cometer tal crime. Ele disse que olhou para o Sr. Swan e lhe contou que não tinha coragem de fazer aquilo. O magistrado perguntou o que ocorreu depois e o Sr. Matthews disse: "A Srta. Jeffreys soltou um grito abafado. Você pode ser condenado como canalha por não cumprir sua promessa." E o Sr. Swan disse que teve vontade de estourar meus miolos por eu ter recusado atirar no patrão. O Sr. Matthews continuou. Ele disse que o Sr. Swan o fez jurar que nunca revelaria o que estava prestes a acontecer. Ele disse que respondeu que não revelaria, a menos que sua vida estivesse em perigo. John Swan então pegou as pistolas e subiu as escadas. O Sr. Matthews disse que, quando ouviu os tiros, saiu rapidamente da casa. Ele atravessou o rio e foi em direção à região de Enfield Chase. O magistrado acreditou que o Sr. Thomas Matthews estava dizendo a verdade e ordenou a prisão da Srta. Elizabeth Jeffreys e do Sr. John Swan. Uma vez presos, eles foram acusados do assassinato do Sr. Joseph Jeffreys. Eles ficaram presos em Chelmsford até o julgamento. No entanto, as sessões nas sessões do Tribunal de Chelmsford já haviam terminado para a temporada e só recomeçariam em março do ano seguinte. O julgamento finalmente começou em 10 de março de 1752 diante do juiz Wright. Havia muita conversa sobre o assassinato e um grande interesse público no caso, então o tribunal estava lotado. Sabia-se que um tribunal superlotado poderia levar à propagação de doenças. Em uma das sessões em Londres, em 1750, houve um surto do que era comumente conhecido na época como febre da cadeia, mas que na verdade era tifo e levou à morte de 60 pessoas, incluindo o Lorde Prefeito e 2 juízes. Por causa disso, ervas aromáticas eram espalhadas por todo o tribunal para diminuir o cheiro e evitar a propagação de infecções. John Swan foi julgado sob a acusação de traição menor pelo assassinato perverso de seu senhor, enquanto Elizabeth foi acusada de ajudar, auxiliar, assistir, confortar e apoiar John Swan a cometer o assassinato. Ambos os réus se declararam inocentes. A principal testemunha foi o Sr. Thomas Matthews, mas a promotoria conseguiu apresentar várias testemunhas, todas as quais testemunharam contra Elizabeth Jeffreys e John Swan. Os criados que haviam trabalhado para o Sr. Joseph Jeffreys contaram como o outrora cordial cavalheiro havia se tornado cada vez mais temperamental e significativamente mais, desde que se soube que sua sobrinha estava cortejando jovens cavalheiros, mesmo que isso nunca fosse mencionado na casa. O comportamento de Elizabeth levou o Sr. Joseph Jeffreys a pensar em mudar o testamento para beneficiar outra pessoa que não sua sobrinha. Também foi mencionado que há muito tempo as pessoas achavam que John Swan guardava rancor de seu patrão e não teria ficado nem um pouco triste quando o velho finalmente deu seu último suspiro. Apesar do grande número de testemunhas de acusação, houve quem defendesse Elizabeth e contasse como ela sempre foi bondosa e atenciosa com seu tio. Durante o julgamento, houve momentos em que Elizabeth ficou bastante emocionada e desmaiou. O julgamento durou 19 horas e quando o júri voltou para anunciar o veredito, considerou ambos os réus culpados. Ao ouvir o veredito, a Srta. Jeffreys começou a chorar.
2 dias depois, o Sr. Swan e a Srta. Jeffries voltaram ao tribunal para ouvir a sentença do juiz. Ambos foram condenados à morte. Enquanto aguardava sua execução, Elizabeth trocou cartas com outra jovem que também havia sido condenada à morte, chamada Srta. Mary Blandy. Ela foi condenada por envenenar o pai. Elizabeth e Mary eram ambas jovens bem educadas, e parecia muito estranho que as duas tivessem se encontrado em circunstâncias tão terríveis. Na noite de 27 de março de 1752, apenas um dia antes de sua execução, Elizabeth fez uma confissão completa. Ela contou como ela e John haviam planejado o crime e que Thomas Matthews não participou de nada disso. Na manhã seguinte, eles foram levados até a forca. Elizabeth viajou de carroça sobre seu caixão, enquanto John foi arrastado em um trenó após ser condenado pelo crime mais grave de traição contra seu patrão. Eles foram acompanhados nessa jornada de cerca de 37 quilômetros por soldados e pelo subxerife de Essex. Quando chegaram à forca, John Swan ficou em pé na carroça, enquanto Elizabeth, sendo bem menor, com pouco mais de 1,5 metros, foi colocada em pé sobre uma cadeira que estava em cima da carroça. Nenhum dos dois foi vendado. Eles olharam para a multidão grande e barulhenta, estimada em mais de 7.000 pessoas que vieram vê-los serem enforcados. Nem Elizabeth nem John se olharam durante esse tempo. Quando os cavalos avançaram, retiraram a carroça debaixo deles. Após o enforcamento, os corpos foram retirados. O corpo de Elizabeth foi entregue a amigos para sepultamento, enquanto o de John foi acorrentado e exposto por dias para servir de advertência a outros criminosos. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Durante este caso, mencionei a Srta. Mary Blandy, e esse foi um caso que abordei há alguns anos. Se algum de vocês quiser ouvir novamente, deixei um link abaixo. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham, e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.